Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias do momento. Alexandre de Moraes está fazendo escola no mundo todo e a União Europeia está estudando fazer com o X, com Elon Musk, o mesmo que o Alexandre de Moraes fez aqui no Brasil. Caso o X descumpra as normas da União Europeia, a União Europeia poderá multá-lo em até 6% das receitas anuais de todas as suas empresas e não apenas do X. Por falar em Alexandre de Moraes, ele solicitou à Espanha a extradição do Oswaldo Eustáquio, que está fugido lá, tá? Ele primeiro fugiu para o Paraguai, depois fugiu para a Espanha. Ele tem um mandado de prisão e a esposa dele, aliás, ex-esposa dele, depois nessa terça-feira na PF, e disse que ele trocou ela pelo Bolsonaro e que desde que o Bolsonaro perdeu as eleições não deu mais assistência e manutenção em casa, se é que vocês me entendem. Nada de novo, porque a gente sabe que bolsonarista não gosta de mulher, bolsonarista gosta é de homem. Alexandre de Moraes também solicitou à Argentina a extradição de 40 bolsonaristas foragidos da justiça e a Argentina já confirmou que recebeu essa solicitação. E a Polícia Federal espera concluir o relatório da investigação que investiga a participação do Bolsonaro na trama golpista, envolvendo todas as outras investigações que todas nelas têm um único final, que é a tentativa de golpe. A demora nessa investigação é porque tem muito telefone celular, computador para ser averiguado um por um pela Polícia Federal. E porque o Procurador-Geral da República quer ter o máximo de provas possíveis para fazer uma denúncia bem robusta, bem cheia de provas materiais, diferentemente do Sérgio Moro, que denunciou, julgou e prendeu o Lula sem nenhuma prova material. E o STF mandou a Polícia Federal investigar esse deputado bolsonarista Marcelo Von Hatten por ter chamado um delegado da Polícia Federal de bandido, sendo esse delegado um dos responsáveis por investigar a trama golpista, tá? E ele chamou por mais de uma vez esse delegado de bandido. O processo de investigação está sob a posse do ministro Flávio Dino e corre em sigilo. O ministro do TCU, bolsonarista Augusto Nardes, tentou colocar a culpa do apagão em São Paulo no governo Lula, mas não foi referendado pelos seus colegas do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, a pedido do Tarcísio e do Nunes, resolveu entrar com o pedido de uma interdição, na ENA, tá? Eles querem simplesmente intervir na ENA diante de toda a ineficácia dela. E aí, na hora de fazer a defesa, ele, como relator desse pedido, disse que o governo tinha prevaricado em relação às ações da ENA, o que obviamente não havia nenhuma prova e que não é verdade, e todos os demais ministros do TCU recusaram essa acusação contra o governo. E ele não conseguiu convencer. Lembrando que o Augusto Nardes foi o que criou a fictícia jurídica das pedaladas fiscais da Dilma, que levou ela ao impeachment ilegal, e foi o mesmo que teve um áudio vazado de que os militares estariam planejando um golpe após a derrota do Bolsonaro em 2022. E que até hoje não foi investigado nem pela PF, nem pelo STF e nem pelo próprio Tribunal de Contas da União. Esse é o Brasil, que é uma vergonha. Porque um agente público tramar com um golpe de Estado contra a nossa democracia e está aí livre, leve e solto, isso é uma verdadeira vergonha para o Poder Judiciário brasileiro. E ainda informou que ainda tem 36 mil residências sem eletricidade. O frouxo do Ricardo Nunes faltou a mais um debate com o Guilherme Boulos hoje, dando a justificativa que tinha uma reunião com o Tarcísio para tratar ainda sobre a questão do apagão. Se o cara não cuidou, não se preocupou com o apagão durante 4 anos de mandato, 3 anos de mandato, vem se preocupar agora, às vésperas do segundo turno, me poupe, você é um frouxo, Ricardo Nunes. E apesar de toda essa incompetência do prefeito, em todas as pesquisas, ele ainda ganha do Guilherme Boulos. Se os paulistanos elegerem este homem, eu vou achar bem feito, porque nem debaixo da água o povo aprende a votar corretamente. E sabe qual é o apelido do Bolsonaro na equipe de apoio do Ricardo Nunes? Cartola. Aquele cara que não faz nada, mas que na hora que o time ganha o prêmio, quer fazer parte do troféu também. E, gente, a família Bolsonaro vai receber por mês 271 mil reais só dos cofres públicos.
Essa é a verdadeira família que mama todos os dias nas tetas do governo. Bolsonaro vai receber 100 mil por mês, a Michelle 42 mil, Flávio Bolsonaro 46, o Eduardo Bananinha 46, o Carlos Bolsonaro 24 e o Jair Renan 11. Tudo isso sem dar um prego numa barra de salão. E o Bolsonaro tá revoltadinho com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, porque em entrevista à Globo News o Valdemar Costa Neto disse que o Tarcísio seria o primeiro da fila a concorrer em 2026. O Bolsonaro chutou o pau da barraca hoje e alterou o tom de voz em entrevista e disse que o candidato à presidência de 2026 será o Bolsonaro e que se não reverterem a inegibilidade dele, ele joga a toalha e vai se aposentar e não vai mais querer saber de política. Você não vai mais querer saber de política não, Bolsonaro, porque você vai terminar os dias da sua vida preso numa prisão pelos crimes que você cometeu. Anote. E o PT de Porto Alegre fez uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral após a Michelle Bolsonaro chamar o Partido dos Trabalhadores de facção. Isso num discurso em apoio à candidatura do atual prefeito de Porto Alegre. Esse aqui é outro que deixou a cidade debaixo d'água por incompetência dele e quase ganhou no primeiro turno. Já diz o ditado, né? O povo tem o que merece. E a Rivelli Alimentos terá que pagar mais de 1 milhão por danos morais coletivos por ter levado o Eduardo Bolsonaro na sua empresa em 2022 e ter assediado, obrigado seus funcionários a votarem no Bolsonaro. E, por falar no Eduardo Bananinha, ele disse que o único objetivo do Pablo Bassal foi apenas manchar a imagem e a reputação do Bolsonaro, como se precisasse dele para isso. E por falar no dito cujo, os seguranças do Pablo Bassal estão cobrando dele e do partido dele 200 mil reais em pagamento de salário atrasado. Esse é o cara que disse que saberia administrar uma cidade. Não paga nem os seus funcionários. E o dono do seu partido, que não paga nem o aluguel, estava sendo despejado no dia desse. Outra coisa, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar ele, o Leonardo Avalanche, por ameaça e violência política contra a vice-presidente do partido, que ele ameaçou inclusive de morte, se ela atrapalhasse os planos dele, que era levar toda a turma dele para sair candidato pelo partido, que ele simplesmente chegou e tomou de ação. Tô terminando, aguenta aí que tem mais. Esse candidato aqui que perdeu, que concorreu à prefeitura de Curitiba, tendo a Rosângela Moro como candidata a vice, soltou o verbo em cima do Sérgio Moro, disse que ele só atrapalhou, que ele é vaidoso, que ele não tem humildade, que ele só tirou o voto dele, porque nem os petistas votavam nele e nem os bolsonaristas votavam nele, porque ele traiu o Bolsonaro. O presidente Lula disse que o discurso do Antony de Paula, referente às políticas sociais do governo dele, veio numa boa hora, caiu muito bem, mas que ele está simplesmente sendo, o Antony de Paula, triturado pelos bolsonaristas por ter falado a verdade. O presidente Lula falou hoje em entrevista que decidiram regulamentar as bets e que se a regulamentação das bets não for suficiente para as ilegalidades que até então estavam sendo cometidas, ele vai proibir de vez. E o ministro de Desenvolvimento Social disse que já está passando pelo processo técnico para o bloqueio do uso do cartão do Bolsa Família para apostas em bet. E o presidente Lula lavou roupa suja com seu partido após o primeiro turno dessas eleições, criticou fortemente o PT por não se renovar, por não dar espaço a novos nomes e por não conseguir encontrar a linguagem correta para falar com a grande massa de trabalhadores e por não conseguir um discurso que compita, que seja capaz de competir com o discurso antissistema da extrema-direita.